Olá a todos, mais uma vez aqui, ainda à distância, né, mas com os corações próximos, com as mentes conectadas, envolvidas, para que nós possamos desenvolver mais um estudo que venha de encontro às nossas necessidades, aos nossos anseios, que enfim possa nos ajudar no esclarecimento de pontos importantes para a nossa compreensão da vida espiritual. Vamos, como de hábito, ler uma passagem do Chico. Geralmente eu leio uma frase curtinha, mas significativa. Chico dizia que ficava triste quando era ofendido, mas que ficava mais triste ainda se ele fosse o ofensor. Vamos, como na sequência, fazer a leitura da nossa página de harmonização, que hoje é do livro Vinha de Luz, foi aberto aleatoriamente na página 52, lição 52, a avareza. E disse-lhe: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de cada um não consiste na abundância das coisas que possui. Está em Lucas. Fujamos à retenção de qualquer possibilidade sem espírito de serviço. A avareza não consiste apenas em amealhar o dinheiro nos cofres da mesquinhez. As próprias águas benfeitoras da natureza, quando encarceradas sem preocupação de benefício, costumam formar zonas infecciosas. Quem vive à cata de compensações, englobando-as ao redor de si, não passa igualmente de avaro infeliz. Toda avareza é centralização doentia, preparando metas de sofrimento. Não basta saber pedir, nem basta habilidade e eficiência em conquistar. É preciso adquirir no clima do Cristo, espalhando os benefícios da posse temporária, para que a própria existência não constitua obstáculo à paz e à alegria dos outros. Inúmeros homens, atacados pelo vírus da avareza, muito ganharam em fortuna, autoridade e inteligência, mas apenas conseguiram, ao termo da experiência, a perversão dos que mais amavam e o ódio dos que lhe eram vizinhos. Amontoaram vantagens para a própria perda. Arruinaram-se, envenenando igualmente os que lhe partilharam as tarefas no mundo. Recordemos a palavra do Mestre Divino, gravando-a no espírito. A vida do homem não consiste na abundância daquilo que possui, mas na abundância dos benefícios que esparge e semeia, atendendo aos desígnios do Supremo Senhor. Vamos então à nossa prece, uma vez mais agradecendo pela oportunidade, por entrarmos em comunhão, num circuito de energia luminosa, amorosa, onde todos nós, em conexão pelo sentimento, pela fraternidade, possamos rogar aos nossos mentores, ao nosso Mestre, sobretudo a Deus, nosso Pai, que abençoe a nossa tarefa, que possamos fazê-la com o coração, sob a inspiração e intuição do mais alto. Que assim seja. Bom, a nossa palestra hoje, ela vai da pergunta número 1 à pergunta número 16 do Livro dos Espíritos. E é uma palestra sobre Deus. Nós vamos então falar no nosso estudo de hoje sobre Deus. É o nosso objetivo. Uma temática um quanto tanto desafiadora, porque se por um lado ainda não nos é dado a possibilidade de compreender Deus em sua essência,
Mas, por outro lado, através do recolhimento interior, através da prece, do envolvimento pleno com a natureza, nós podemos sentir Deus. Ou seja, uma convicção que não pode ser racionalizada integralmente, mas pode ser captada através do sentimento. Reparem que eu disse não integralmente, mas que pode sim ser tangida pelo pensamento racional, porque a doutrina espírita nos ajuda, através da razão, a reunir elementos mais consistentes sobre a existência de Deus. Na pergunta de número 1, Kardec indaga aos espíritos: que é Deus? Reparem que Kardec não pergunta quem é Deus, ou seja, ele não o personaliza. E também não pergunta o que é Deus, né? Porque estaria dimensionando Deus de uma forma muito restrita, como se simbolicamente estivesse perguntando sobre o que é esse ou aquele objeto, por exemplo. Assim, o termo que é nos remete a uma possibilidade de definição muito mais abrangente. E os espíritos respondem a Kardec: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Essa definição já nos permite uma base de entendimento, porque nos remete a uma condição de grandiosidade, de absoluta supremacia sobre tudo o que existe, incluso aí o universo, que para nós é entendido como algo infinito. E as perguntas número 2 e 3 se referem justamente ao infinito, outra concepção de difícil compreensão para nós, né? Com os espíritos nos informando que, ao contrário do que nós possamos pensar, Deus não é o infinito. E a pobreza da nossa linguagem é que não permite uma maior interpretação da relação de Deus com o infinito. Ele é infinito, sim, em suas perfeições, mas como causa primária de todas as coisas, ele está acima do que entendemos como infinito. Senão, como disseram os espíritos, nós estaríamos tomando um atributo divino, ou seja, uma criação divina, como o próprio Deus. Para facilitar essa compreensão, seria como dizer, e há pessoas que falam assim, que Deus é a natureza, quando na realidade a natureza provém de Deus, não é Ele próprio. Essa é a mesma relação de Deus com o infinito. Na sequência, nós entramos num subtítulo com perguntas sobre um conceito muito palpitante, que se intitula Provas da Existência de Deus. Então, na pergunta de número 4, Kardec indaga: como se pode encontrar a prova da existência de Deus? E os espíritos respondem: num axioma que se aplica às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Vamos destrinchar um pouquinho essa resposta, né? Num axioma que se aplica às vossas ciências. O que é um axioma? Né? No dicionário a gente encontra: axioma é uma evidência cuja comprovação é dispensável, por ser óbvia. Nenhum raciocínio e nenhuma demonstração podem torná-la mais clara. E qual é a evidência em questão? Não há efeito sem causa. Nós, o mundo, a natureza, quem nos criou? Né? Por conclusão óbvia, Deus. Nesse momento do nosso estudo, onde os espíritos citam a ciência, nós podemos agora tecer algumas considerações sobre Deus e a ciência. A princípio, Deus sempre foi visto dentro de um contexto religioso, e a ciência sempre foi um elemento de oposição. Mas já há tempos que ambas tendem a se encontrar e se complementar, o que é perfeitamente cabível e já está acontecendo. Albert Einstein, em uma de suas mais conhecidas declarações sobre esse tema, disse que a ciência sem a religião é manca, e a religião sem a ciência é cega.
Embora posteriormente tenha havido muita polêmica quanto a esse pensamento representar o verdadeiro sentimento, né, do grande cientista, para nós ela é muito significativa. Cabe lembrar que a definição da própria doutrina espírita envolve filosofia, ciência e religião. E por ocasião do advento da doutrina espírita, vários nomes de peso da ciência e da filosofia da época, como Camille Flammarion, presidente da Sociedade Francesa de Astronomia, William Crookes, né, um renomado físico e químico inglês, Ernesto Bosano, que era professor de filosofia da Universidade de Turim, e mais uma série de grandes nomes da época, deram apoio e continuidade com várias publicações à obra de Kardec. E a ciência contemporânea, como ela se relaciona atualmente com a ideia de Deus? Em 2019, o astrônomo físico brasileiro mundialmente conhecido, Marcelo Gleiser, ele recebeu em Nova York uma das maiores honrarias que um cientista pode ganhar. Ele foi o vencedor do prêmio Templeton, o Nobel da espiritualidade, que já foi concedido a Dalai Lama e a Madre Teresa de Calcutá. Professor titular de astronomia de uma universidade bastante conceituada nos Estados Unidos, ele foi escolhido por ser um dos mais importantes proponentes da visão de que ciência, filosofia e espiritualidade devem ser entendidos como expressões complementares no esforço humano para abranger intelectualmente o universo, a vida e seus propósitos. Diz Gleiser, o caminho para o âmbito material do mundo. Eu quero trazer de volta, melhor dizendo, eu pulei um trecho aqui, quero trazer de volta, tanto a ciência quanto as pessoas que gostam de ciência, o enigma e o mistério do universo. Ele é o primeiro latino-americano a ser laureado com essa premiação. E disse, a ciência não quer matar Deus. E faz um comentário para um cientista muito interessante com relação aos ateus, que praticam o ateísmo, não acreditam em Deus. O ateísmo é uma crença na não crença, diz Gleiser. Então você nega categoricamente algo contra o qual você não tem provas. Então o ateu diz, eu não acredito em Deus, você pode provar? Por outro lado, a gente pode perguntar, você pode provar que ele não existe? Então é uma crença na não crença, que desqualificaria, do ponto de vista filosófico, a questão do ateísmo. E para a ciência convencional, a teoria mais aceita para o surgimento do universo, que nós ligamos o universo à ideia de Deus, é a teoria do Big Bang, a grande explosão que foi postulada na década de 40 por um padre astrônomo belga e um cientista russo. Numa situação onde não existia nada, é difícil entender dessa maneira, mas a proposta é essa. Existia um ponto subatômico, um ponto com imensa concentração de energia. E esse ponto subatômico explodiu. E ao explodir, foi gradativamente dando origem a tudo o que se conhece hoje no universo visível pelo homem. Isso teria ocorrido há 13,8 bilhões de anos. E há várias, apesar de haver algumas opiniões contrárias, há vários indícios posteriores que dão suporte a essa teoria. Quando perguntaram ao Papa Francisco se a teoria do Big Bang era oposta à ideia de que tudo foi criado por Deus, o Papa, que é um ser não só muito inteligente e espiritualizado, mas muito equilibrado em sua visão das coisas, respondeu para surpresa da imprensa que a teoria do Big Bang é perfeitamente cabível e que não exclui a ideia de Deus, pelo contrário, a exige. E isso faz com que a gente pense o seguinte: quem colocou lá
aquele ponto subatômico que explodiu, né? Ou seja, você vai até a origem da origem da origem, mas sempre vai ter o antes, né? E certamente na nossa concepção esse antes é Deus. Nós ainda vamos enveredar um pouquinho daqui a pouco por esse tema. Na pergunta número 8, Kardec questiona sobre aqueles que pensam que a formação primária de todas as coisas seria por acaso, aleatoriamente. Muita gente pensa isso, o universo se formou por acaso, mesmo que por uma grande explosão, mas por acaso. E os espíritos qualificam tal pensamento como absurdo, uma vez que a harmonia perfeita da mecânica do universo demanda a existência de um poder superior que comanda todo o sistema universal. Atualmente, eu vou tentar ser o mais simples possível, já na física quântica. A física quântica é o segmento da física que inicialmente estudava o átomo e as partículas subatômicas, mas que atualmente engloba toda a matéria e também os macrofenômenos, incluindo o Big Bang, elaborando o entendimento de um novo estado de consciência, com uma percepção diferente de nós mesmos e do que nos cerca, denominada consciência quântica. A interligação ao pensamento da comprovação de Deus pela ciência. A quantidade de energia, segundo a física quântica, capaz de desenvolver a formação do universo seria tão intensa que exigiria a necessidade de uma consciência suprema, com uma energia poderosíssima, de infinito potencial, onipotente, para poder colapsar essa energia tão intensa e em seguida explodir e gerar o universo. Como para formar a matéria, essa consciência em si mesma, na concepção quântica, é pura energia e não segue a linha tempo-espaço, o tempo-espaço veio depois, ela existe em eternidade. Ou seja, ela sempre existiu. E essa é uma conclusão a qual nós nos permitimos. E somente essa consciência, poderia estabelecer leis tão precisas e perfeitas que regem com harmonia todo o universo, com seus bilhões de galáxias, cada uma delas contendo bilhões de estrelas. E os que seguem essa linha entendem essa consciência cósmica como Deus. É só uma outra forma de expressão. Lógico que essa argumentação, como eu falei, está muito simplificada e sintética, mas para o nosso estudo já é suficiente para a gente estabelecer a razão, ou melhor, a relação entre Deus e a ciência atual. Quem quiser se aprofundar mais no assunto, um dos autores que se destacam nessa matéria especificamente, física quântica e Deus, é o físico Amit Goswami, que desenvolve o tema em seu livro Deus Não Está Morto, que vai de encontro ao pensamento de Marcelo Gleiser, que nós citamos, Ciência Não Quer Matar Deus, e que virou filme já com 2 edições, Deus Não Está Morto 1 e Deus Não Está Morto 2. E a pergunta número 9, em que na causa primária se revela uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências, e os espíritos respondem, pela obra se reconhece o autor, nós encontramos então um elo com o pensamento da física quântica, quanto à necessidade de um ser supremo, denominada consciência cósmica, ou seja, Deus. Um pouquinho repetitivo, mas para a gente fixar bem esse conceito. No subtítulo seguinte, Atributos da Divindade, Kardec pergunta na questão número 10, pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? E os espíritos respondem, não, falta-lhe para isso o sentido. Essa resposta é extremamente importante, porque nós precisamos lidar com o fato de que Deus, para nós, por ora, é incognoscível, ou seja, incompreensível em sua essência para as nossas mentes, nosso estado evolutivo atual.
é o que representa a chamada falta do sentido ao qual os espíritos se referem. Né? O que é isso? Para traçar um paralelo, respeitando as devidas proporções, vamos nos lembrar dos nossos 5 sentidos: a visão, a audição, o olfato, o tato e o paladar. Se eu estiver diante de um deficiente visual de nascença, ou seja, uma pessoa que nasceu cega, eu posso pelo tato ensiná-lo o que é uma esfera, o que é um quadrado, o que é um retângulo, mas jamais vou conseguir compreender, ou seja, quer dizer, eu jamais vou conseguir que ele compreenda, né, o que é um objeto amarelo, um objeto verde, um objeto azul, um objeto laranja, porque simplesmente falta a ele um sentido. Né? Então, nesse paralelo, falta a nós, e aí é sob o prisma espiritual, falta a nós um sentido para a compreensão da essência divina, que nós haveremos de adquirir ao longo das nossas existências, provavelmente ao longo dos milênios, e que nos aproximará do conhecimento da verdade sobre Deus. No próximo subtítulo, a respeito dos atributos de Deus, os Espíritos nos dizem categoricamente que Deus é imutável, ou seja, se ele tivesse sujeito a mudanças, o universo nenhuma estabilidade teria. Deus é imaterial. Sua natureza difere de tudo o que chamamos matéria. Não é à toa que a física quântica usa o termo energia. Senão ele estaria sujeito às mudanças, às transformações da matéria e não seria imutável. Deus é único. Se vários deuses houvessem, não haveria unidade de poder na ordenação do universo. Deus é onipotente. Se não dispusesse, de soberano poder, algo haveria tão mais poderoso do que ele, que então não teria criado tudo o que existe. E o último atributo, que é muito importante para a gente, todos são importantes, mas esse a gente pode desenvolver mais voltado para o nosso cotidiano. Deus é soberanamente justo e bom. Esse atributo é de extrema importância para o nosso estudo, porque a gente vive num mundo de grandes desigualdades em todos os âmbitos, e há muitas pessoas que, uma vez envolvidas em situação de grande sofrimento, deixam de acreditar em Deus, ou se revoltam contra Ele. Quantas vezes nós já ouvimos, em uma dessas situações, a pergunta: mas que Deus é esse? Num estudo que eu fiz em maio sobre reencarnação, eu fiz um comentário sobre um editorial sobre a tsunami que aconteceu no Oceano Índico, onde um jornalista americano perguntava: onde estava Deus? Numa clara alusão a um entendimento de injustiça, de que aquilo havia acontecido e que aquelas pessoas, milhares delas desencarnaram, não mereciam aquilo. Mas se nós estudarmos as leis divinas, veremos que não há injustiça ou acaso, o que seria totalmente contrário aos atributos de Deus. 2 dessas leis constituem, juntamente com o conceito de imortalidade da alma, ou seja, nós não morremos, nós existiremos para sempre. Nós temos o conceito da reencarnação e da lei de causa e efeito. Constitui a base, a base fundamental da doutrina espírita. A reencarnação, eu não vou retomar aquilo que foi dito, mas acho que está dentro desse nosso contexto, dos atributos e das leis de Deus. Ela não é uma criação do Espiritismo. É um conceito que existe em várias civilizações de todo o planeta desde tempos imemoriais.
ou seja, milênios antes de Cristo, cuja doutrina era francamente reencarnacionista e foi sendo modificada ao longo dos séculos, através dos concílios, né, e das sucessivas traduções. O que eram concílios? Depois que Roma adotou como religião oficial o cristianismo, passaram a haver periodicamente reuniões entre os grandes líderes mundiais da época da igreja. E eles se reuniam, né, no que era chamado de concílio, para debaterem a questão relacionada a Deus, a Jesus, mas, como nos diz Emmanuel no livro A Caminho da Luz, muito mais para entranhar no conteúdo do concílio ideias que os favoreciam, ou favoreciam as suas comunidades, ou seus interesses, ou seja, havia muito de política, né? Havia muita coisa subentendida que distorcia a original doutrina do Cristo. E assim a reencarnação foi perdendo força, né, até ficar atualmente, nos dias de hoje, restrita a algumas citações, embora sejam poucas, né, nós não vamos discuti-las, mas são muito consistentes da ideia reencarnacionista do Cristo. Como nós poderíamos, então, já que a gente está falando de reencarnação, existe o oposto, né, a visão contrária, que se vive uma vez só. Como é que a gente poderia conciliar a justiça divina com uma única vida? Como é que nós poderíamos explicar os sofrimentos não decorrentes de atitudes cometidas nessa existência, como da miséria, da fome, das guerras, dos filhos com anomalias congênitas, das doenças crônicas incapacitantes, das perdas prematuras de entes queridos, em especial crianças e jovens? Se a existência é uma só, né, haveria justiça divina? Então, compreendendo que cada vida corporal é um pequeno passo na imensa caminhada evolutiva, que já vivemos muitas vezes, que viveremos inúmeras outras, adquirimos a noção de continuidade, onde situações do passado se exteriorizam no presente, para que possam se extinguir as marcas perispirituais que deixaram em nós através de sofrimentos impostos aos outros e a nós mesmos, e quites com as leis de Deus nos permitam seguir em frente. E o sofrimento muitas vezes é essa alavanca, sendo compreendido através de outra lei imutável do Criador, a lei de causa e efeito, onde todas as nossas atitudes impregnam o nosso campo perispiritual, tanto boas como más, que as ações negativas precisam ser neutralizadas para a nossa purificação evolutiva. Assim, nenhum sofrimento é injusto ou aleatório. E a grande pergunta dos detratores do Espiritismo, né, por que nós não nos lembramos das ações passadas que repercutem em nossas existências atuais? Por que eu não sei o motivo pelo qual eu estou sofrendo? Eles encontram respostas em várias obras espíritas, como Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, e também no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, que nos diz, de uma forma muito concisa, o espírito renasce frequentemente no mesmo meio em que viveu e se acha em relação com as mesmas pessoas a fim de reparar o mal que lhes fez. Se reconhecesse nelas as que odiou, talvez seu ódio se revelasse. Em todos os casos, poderia ser humilhado diante dos que houvesse ofendido. E onde isso acontece com frequência? Na família, por exemplo, explicando tantas desavenças e antipatias gratuitas, e onde, protegidos pelo véu do passado,
nós podemos, através do amor, nos reconciliar, expiar as nossas faltas, evoluir espiritualmente através de um laço conjugal, paternal, maternal, entre irmãos, né? Dentro do mesmo teto, inimigos do passado agora reunidos para a reconciliação. Seria isso viável se cada um soubesse o que o outro fez? Né? Então, na realidade, é uma bênção, é uma proteção que Deus nos concede, essa questão do esquecimento das vidas passadas. Dando uma consistência mais geral ao que nós falamos até agora, nós vamos nos reportar a um livro do grande Leon Denis, que é um grande livro também, não só o Leon Denis, mas é um livro maravilhoso que todos deveriam ler, chamado O Grande Enigma. O capítulo 1 se chama Deus e o Universo, né? Vem bem a propósito. E ele diz assim: o termo menos afastado da realidade é aquele pelo qual os sacerdotes do Egito designavam Deus. Eu sou, isto é, sou o ser por excelência, absoluto, eterno, de quem emanam todos os seres. Deus, tal qual o concebemos, não é, pois, o Deus do panteísmo oriental que se confunde com o universo, nem um Deus antropomórfico, monarca do céu, exterior ao mundo, de que nos falam as religiões do Ocidente. Deus é manifestação pelo universo, que dele é a sua representação sensível, mas com ele, vejam, não se confunde, assim como em nós a unidade consciente, a alma, o eu, persiste em meio às modificações incessantes da matéria corporal. Dessa forma, no meio das transformações do universo e da incessante renovação de suas partes, subsiste o ser imutável, que é a alma, a consciência, o eu que a anima, comunica-lhe o movimento e a vida. E esse grande ser, absoluto e eterno, que conhece nossas necessidades, que ouve nossos apelos, nossas preces, que é sensível às nossas dores, é como um imenso foco em que todos os seres, pela comunhão do pensamento e do sentimento, vêm aurir as forças, os socorros, as inspirações necessárias para guiá-los nos caminhos do destino, para sustentá-los nas suas lutas, consolá-los nas suas misérias, levantá-los nas suas fraquezas e suas quedas. E para a gente finalizar, eu vou me permitir, já que continuamos em plena pandemia, sofrendo mundialmente, todos os povos, a dificuldade que nós sabemos em função da enfermidade que se instalou entre nós. Eu vou ler um artigo denominado A Pequena Grande Solução. Assistimos a uma terceira guerra mundial embrionária, uma vez que na Síria os americanos treinaram e armaram os rebeldes, enquanto os russos fizeram os mesmos com as tropas do governo, ou seja, duas superpotências se enfrentando. Agimos envenenando nosso lar planetário, com desastres ecológicos de grandes proporções, além dos habituais superaquecimento, desmatamento e agressões à natureza de toda a ordem. Políticos em todo o mundo manipulam e subvertem, em benefício próprio, recursos públicos de grande vulto, enquanto significativa parcela da população vem sucumbindo em vergonhosa miséria, desprovida de tudo o que há de mais básico para uma vida com um mínimo de dignidade. Investimos
recursos bilionários em tecnologias de ponta, enquanto milhões de analfabetos desfilam a olhos vistos sua carência social e cultural absoluta. Até que um dia surge um ser microscópico, de absoluta simplicidade morfofuncional, e se infiltra velozmente em cada recanto do planeta, trazendo enfermidade, morte, desestruturação econômica de vulto e medo, muito medo. Medo que coloca no mesmo patamar as superpotências, os detratores da natureza, políticos, cientistas, pobres, ricos e todos os que compartilham a existência terrena. Não mais que subitamente o mundo, sob o aspecto da flagelação, se tornou igualitário. Todos, ou pelo menos deveríamos, confinados e também com receio da morte. Perplexos e atingidos em nossa empáfia de seres dominadores de céus e mares, assistimos com patética impotência à proliferação de uma pandemia, tentando contê-la com inegável dificuldade de nossa ciência, da qual sempre nos orgulhamos tanto. Penso, no entanto, que se trata de somente mais uma, que veio somar-se às pandemias da belicosidade, da ganância, da corrupção, do desamor e de tantas outras. A despeito de tal pensamento, pode ser a última e derradeira oportunidade da humanidade de se redescobrir, se reconstruir, revisar seus valores ético-morais e aprender de vez que somente um mundo onde impere a solidariedade, a fraternidade e a igualdade entre os povos, sem fazer disso mais uma sorrateira e disfarçada ideologia política, que iremos fazer frente de forma consistente a qualquer situação de caos planetário que se nos apresente. Para os que acreditam em Deus, pode ser a grande oportunidade que Ele nos dá para ressurgirmos das cinzas de nossa grande cupidez e entendermos a vida como uma sagrada oportunidade de evolução moral e espiritual, onde cada ser é centelha divina, com a mesma importância perante a extraordinária cadeia cósmica a qual pertencemos. E Ele, em sua grandiosidade infinita, utilizou-se de um ser supostamente desprezível, tão pequeno quanto a nossa compreensão do verdadeiro sentido da vida, para nos fazer refletir profundamente sobre os perigosos e irreversíveis rumos que vínhamos tomando até então. Ainda há tempo. Basta que despertemos de nosso sono autodestrutivo e nos unamos em alma, em espírito, como verdadeiros irmãos em humanidade. E do pesadelo renascerá o genuíno caminho a ser trilhado por todos os povos da nossa querida Terra. Então, eu espero, eu sei que o tema Deus é tão infinito quanto ele, mas foi feita a tentativa de trazer aqui os aspectos mais relevantes, mais significativos e mais práticos para o nosso entendimento, para a nossa aplicabilidade também no nosso cotidiano. Que nós possamos ter material suficiente de reflexão com relação à existência e à presença de Deus constantemente, uniformemente em nossas vidas. Vamos assim
fazer a nossa prece de encerramento, rogando a Ele, Deus nosso Pai, que continue nos abençoando com a presença de seus prepostos, dos espíritos superiores, dos nossos amigos e mentores, nos fortalecendo, nos permitindo buscar a solidariedade, a fraternidade, a caridade, como mecanismo de renascimento moral e espiritual. Que tenhamos em nós o Deus imanente, o Deus essência, o Deus que está em cada um, em cada uma das criaturas que Ele criou. E assim que possamos, envolvidos por vibrações de muita paz, de muita luz, de muita amorosidade, nos despedir e considerar de nossa parte encerrado o estudo de hoje. Que assim seja. Graças a Deus.